Bom, boa noite a todos. Tudo bem? O meu sinal é esse aqui, certo? E o meu nome é Elias. Eu agradeço a presença de todos aqui, ok? E também do meu amigo Ricardo. Ricardo é meu amigo acadêmico, a gente já teve muitos compartilhamentos juntos, muitas oportunidades de trabalhar junto. E é muito importante essa interação entre nós aqui. Além disso, eu agradeço principalmente o convite estendido a mim, né? Mas por que isso, né? Por que desse evento, né? Dessa ocasião? É porque essa ocasião, ela lembra eventos muito importantes na vida de cada um dos aqui presentes, com certeza, né? E a gente aproveita para poder conhecer ainda mais, se apropriar ainda mais, né? Conseguir ter essas curiosidades supridas, né, da comunidade surda. E com certeza é uma ocasião muito feliz, porque eu vejo uma plateia bem cheia, né? Eu vejo aqui bastante pessoas aqui na assistência e eu penso que é realmente muito importante isso também, porque o nosso objetivo é justamente fazer com que vocês aqui reflitam, sabe? Reflitam nessa situação e criem essa consciência crítica da importância dessa ocasião, né? É importante a gente pensar, entender o que, por exemplo, qual que é a importância da língua de sinais e do sujeito surdo, né, no âmbito constitucional brasileiro. E é esse o tema, né, que a gente vai estar tratando aqui. Constitucional brasileiro. O que será? Vocês sabem, por exemplo, que a maioria que sabe que a Constituição brasileira, ela existe, né? Ela é válida, mas acontece que muitos surdos, eles também estão inseridos dentro dessa Constituição brasileira, né? E aí percebe-se o quê? Que falta-se, por exemplo, desenvolvimento para que esses surdos eles consigam também receber essa visibilidade, né? Pode passar. Então, assim, né? Quem que é o sujeito surdo? Quem somos nós, como surdos, né? A gente pensa, né? Acontece que atualmente, né, no momento em que nos encontramos, né? Prestigiar os 17 anos da língua de sinais, essa visibilidade dessa língua é realmente algo a se pensar, que ganhou grande valor, né, muita luta, a questão de como ela conseguiu esse embate, essa interação, como ela conseguiu, né, relacionada à visibilidade da cultura e do surdo, né, da cultura surda e do indivíduo surdo, né? Então é realmente muito importante pensar nisso. Mas a gente se lembra há muito tempo atrás, né, do que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, como é que é a história dos surdos, né? Todas as dificuldades, os desafios, as pressões colocadas pela cultura ouvinte em cima dos surdos e essa luta dos surdos para que ele consiga esse protagonismo, né? Essa visibilidade, né? Ele consiga essa liberdade, ser vista na sociedade. E essa questão, né? Esse sentimento diferenciado, né? Como ele é visto, né? A gente sabe que os surdos eles já passaram por muita luta, muitas barreiras, mas barreiras, só barreiras que eles passaram, não é bem assim. Pensem só, por exemplo, diversas paredes assim, colocadas por tijolos, assim, né? Como se fosse, vamos pensar aqui nessa metáfora, né? Um bloqueio, uma muralha cercada por paredes, e aí se quebra e vai se quebrando tijolo por tijolo e vai se destruindo pedaço por pedaço, para que consiga enxergar o outro lado, e que o outro lado também consiga enxergar que do outro lado da muralha existe alguém, e que esse alguém somos nós, surdos, que temos cultura, que temos contexto, né? E que temos nossa história. A luta para se quebrar essa barreira é nesse sentido, se tirar essa muralha, para conseguir essa igualdade. Mas igualdade como, né? Igualdade na questão do mundo surdo, mundo ouvinte, essa separação, não é bem assim, não é bem assim que funciona. Os surdos e os ouvintes, eles estão inseridos na mesma sociedade, então essa igualdade, ela precisa também existir dentro da mesma sociedade, né?
Então esse é o ponto que a gente precisa estar refletindo, né? E eu quero perguntar aos aqui presentes, né? Quero estar lançando esse questionamento. Eu quero que vocês, por favor, levantem a mão, caso afirmem esses meus questionamentos, né? Há muito tempo atrás, por exemplo, na área educacional, quem aqui já teve um professor surdo? Por favor, levanta a mão. Nossa, uau! Que triste, né? Infelizmente. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Agora, na área da saúde, né? Área da medicina. Quem aqui já teve, por exemplo, indo ao hospital e aí teve ao seu encontro, né? Um médico surdo. Um médico surdo. Quem aqui já teve um contato com um médico surdo na área da saúde? Ninguém? Ninguém? Nada? Agora mais uma pergunta. Quem aqui já viu um teatro, uma apresentação teatral, um filme, né? Onde o ator, talvez até o protagonista seja surdo? Quem aqui já viu? Já tem bastante... já tem algumas pessoas que levantaram, né? Mas aí eu pergunto, na área da questão da adaptação, né? Na questão das adaptações, na área desportiva, né? Quem aqui já viu, por exemplo, uma competição de surdo? Quem aqui já presenciou uma competição de surdos, né? onde haviam surdos? Alguns poucos aqui também levantaram a mão. E na questão do vínculo familiar, né? Quem aqui já teve contato com o surdo, tem contato com o surdo dentro da família, né? Consegue interagir? Entendi. Alguns também, poucos aqui levantaram a mão, mas percebam só, né? Eu falei aqui desses vários vieses, assim, né? A área da saúde, a área educacional, a área do trabalho, as questões de adaptações, essas muitas áreas, né? Mas eu faço esses questionamentos, essas reflexões, levanto essas reflexões porque elas estão inseridas na Constituição Federal. Elas estão inseridas na Constituição Brasileira Federal, né? Mas assim, a gente percebe que ainda falta realmente o sujeito surdo nessas áreas. Ainda falta essa visibilidade. Há 17 anos a língua de sinais ela foi reconhecida. Isso é muito bom, mas cadê? Falta-se ainda realmente um contato ampliado na área da saúde, na área educacional, nos vínculos familiares, nas associações, né? Ainda realmente é precário, ainda se falta esse acesso, né? Há muito que desejar, né? Então, assim, eu quero que vocês reflitam nessas questões, sabe? Nessa vivência do surdo, né? E aí, compartilhem comigo essa sensação, sabe? De forma empática. Principalmente, assim, só na questão empática da vida de vocês, né? Pensem na questão, como é que seria a vida de vocês, cada um presente aqui, né? Como é que foi a vida de um surdo, as dificuldades que passou, e vocês se colocando no lugar, como é que seria, né? Mas, assim, o surdo, ele também é humano, né? O surdo, ele também é humano. Mas o problema é que, às vezes, ele é excluído de algumas esferas, né? E aí a gente percebe realmente essa dificuldade, sabe? Essa precariedade que ainda se existe, né? E assim, ainda está em progresso essa luta, né? Essa conquista, né? Essas conquistas, buscas pelas conquistas. Agora, ainda voltando, falando sobre a questão da Constituição Brasileira Federal, a gente sabe que ela realmente é muito importante, né? A gente precisa entender o seu significado, né? E olhar o sujeito surdo, né? Como é que o sujeito surdo está inserido nessa Constituição. Agora, existe também alguns mitos, né? Que envolvem esse surdo, envolvem o sujeito surdo, né? Alguns mitos, como por exemplo, os surdos são todos iguais, né? Ainda existe esse tipo de crença, né? Mas não é bem assim. O surdo, ele tem um histórico, uma cultura, né? Ele tem as suas percepções de mundo, né? Ele tem o seu histórico familiar, o seu histórico social, né? A língua de sinais ela é universal? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Os países, eles
tem cada um as suas características nas suas línguas de sinais. E os países, eles têm as suas próprias línguas de sinais, né? Então a língua de sinais ela não é bem universal. É questão da gente entender, né? A língua de sinais, ela teve origem ali, no caso... um outro exemplo, né, pensar, por exemplo, que a língua oral, né, ela estimulou, foi dela que deu início à língua de sinais, né? É um outro mito que também existe, mas não é bem assim. A língua oral, a língua falada, é um tipo de língua, e a língua de sinais é uma língua visual-gestual, totalmente diferente, né? Ela não tem relação com a fala, né? Uma criança, ela consegue ter essa aquisição de linguagem com contato com outros surdos, e assim ela vai construindo a sua linguagem, os seus aspectos linguísticos dentro da língua de sinais, independente da língua oral, e vai conseguindo se desenvolver. Então são duas línguas à parte, né? É importante a gente ter esse esclarecimento, né? Agora, pensar também a questão surdo, então, por conta disso, ele é o dono da língua. Não é bem assim também, né? É a questão do histórico social, do seu vínculo, né? Como é que o surdo está relacionado com essa língua de sinais, né? Da sua aquisição, né? Agora, um outro ponto importante também é pensar que o intérprete, ele está ali como o seu papel é ser a voz do surdo. Não é bem assim. O intérprete, ele não está ali para isso. Ele não é a voz do surdo, nada disso, nada disso. O intérprete, ele está ali na função de mediador. Ele está ali, mediador cultural. Ele está ali para intermediar essa relação entre o surdo e o ouvinte. Fazer essas relações, essas interações. Fazer as adaptações no contexto da língua ouvinte para a língua dos surdos, para a língua de sinais. Essa construção na língua de sinais, né? E aí ele usa a sua voz. O surdo, ele tem a sua voz, que é por meio da língua de sinais, por meio das mãos. A gente pode fazer essa comparação, né? Além disso, um outro termo usado que também é um mito é a questão do surdo-mudo. Por favor, não use esse termo, por favor. Apaguem de vez. O problema é a questão do que já aconteceu, né? Da visibilidade do sujeito surdo, né? De como que ele foi realmente muito desprezado durante todo esse contexto histórico, né? Por exemplo, foi se criado um tipo de modelo, né? De visibilidade da cultura do surdo, né? Então, infelizmente, a gente sabe que teve essas questões, esses preconceitos, essas discriminações no entorno da comunidade dos surdos, do sujeito surdo, né? Que foi servindo como modelo. E assim, a gente sabe que faz parte dessa questão da comunidade majoritária em cima da minoritária, né? Dessa luta que esse grupo minoritário ainda tem para conseguir desconstruir esse contexto, né? Histórico. Mas os surdos, eles querem ter essa visibilidade a ponto de que a sociedade o enxergue no mesmo patamar, não numa posição inferior como minoria, né? Agora, a questão do direito de igualdade e essa sensação, e esse sentimento, né, esse tratamento desigual, né, dessa diferenciação, né? Lembra do que eu expliquei, a questão que não existe divisão no mundo entre o mundo ouvinte e o mundo surdo, não existe essa divisão no mundo. Todos pertencem ao mesmo mundo, todos pertencem à mesma sociedade. Deve existir a igualdade ali dentro, essa interação ali dentro dessa sociedade. Eu vou dar... O direito à educação, né? O direito à educação, a gente pensa, né? Todos têm direito à educação, né? Tudo bem, mas o problema é sério. Porque assim, a gente pensa que se nasce duas pessoas diferentes, todas elas têm as mesmas oportunidades, elas têm todas o mesmo tipo de ritmo, todas as mesmas oportunidades na vida, não é bem diferente. Cada um vai ter as oportunidades relacionadas ao seu contexto de vivência. E a gente sabe que no nosso país realmente existe essa diferenciação social muito grande, né? E aí não tem como
todos terem direito à educação da mesma maneira, né? E aí, para os surdos, para o sujeito surdo, é ainda pior. A gente pensa, por exemplo, numa escola ouvinte, numa escola para surdo, uma escola bilíngue. A gente sabe que uma escola de ouvintes, ela tem ampla divulgação, mas a gente sabe ainda muito pouco ainda sobre as escolas para surdos, né? A gente sabe que a gente não conseguiu ainda conquistar, por exemplo, essa ampliação no ensino de surdo. Então, existe realmente um tardiamento na questão da educação dos surdos, para os surdos, entendeu? Então, realmente é complicado. E tudo está ligado ao contexto histórico do que aconteceu, do que vem acontecendo, de toda essa contextualização, né? A gente lembra, por exemplo, daquele modelo criado, né, pela escola tradicional, né, que se pensavam, por exemplo, o perfil do profissional como professor, né, que era ouvinte, né? E aí eu pergunto, vocês, por exemplo, né, já teve algum... Pergunta se vocês aqui já se depararam com algum professor surdo na vivência de vocês. Vocês tinham me respondido que não, né? Eu me lembro. Por quê? O motivo está justamente nessa questão do modelo tradicional, do perfil do professor, né? Criado nessa escola tradicional, né? E aí a gente precisa quebrar esse estereótipo, sabe? Desse modelo tradicional. A gente precisa romper essa barreira também. A questão inclusiva é realmente uma coisa linda, né? Tudo bem, ok. Mas, por exemplo, a gente sabe que o governo, ele precisa também dar o apoio para a estrutura, né? Estimular para que a escola inclusiva ela possa ter estrutura suficiente para receber esse público surdo. E assim, tá. A questão da disciplina da língua de sinais dentro da escola, né, ainda realmente falta, entendeu? Então, assim, a gente vê esse tema colocado como a escola inclusiva, mas não é bem assim que funciona, né? Aí a gente pensa da disciplina da língua, as disciplinas distribuídas dentro da escola, né? Aí, por exemplo, se fôssemos colocar uma disciplina de língua de sinais dentro da escola, será que teríamos profissionais? E assim, será que o fato de ele só ensinar a língua de sinais seria suficiente, né? Por exemplo, a questão do surdo formado, sabe? Existem surdos formados em geografia, surdos formados em outras disciplinas, não necessariamente na disciplina de português. Então, assim, a escola ela deveria ser inclusiva, recebendo também professores surdos em outras esferas, entendeu? E aí seria realmente a inclusão, né? A gente espera que aconteça talvez algumas adaptações. A gente já, por exemplo, vê, por exemplo, a colocação de intérpretes e tudo mais, mas é só isso. Por exemplo, vocês podem ver aqui uma escola bilíngue, né? O modelo da escola bilíngue. E a gente pensa na importância dessa escola bilíngue para a comunidade surda, para o sujeito surdo. Por quê? Porque ele consegue realmente estimular a própria língua. E aí, por meio da própria língua, desenvolver o português, né? E aí o problema é que a maioria, a grande porcentagem dos professores na escola bilíngue são ouvintes. Aí a gente pensa, né? Mas pensa bem, né? O professor e o professor surdo, né? Nessa área da escola do ensino bilíngue, são bem poucos ainda. Faltam professores realmente formados. O problema é que muitos professores se acomodam, muitos surdos se acomodam, né? Parece que realmente eles não buscam essa formação, eles estarem conquistando esses espaços. A gente queria pedir para os surdos virem aqui para frente, por favor. Pessoal, vou precisar pedir que vocês se organizem para ir mais para trás, os ouvintes, para dar lugar para os surdos. Então, vamos voltar aqui. Posso voltar? Vamos lá? Ok? Aí eu peço, por favor, a atenção de todos. Ok? Atenção aqui. Vamos lá? Obrigado pela paciência aí, por ter estendido aos amigos surdos. É realmente importante que eles estejam aqui, né? Aí eu estava explicando... eu estava explicando o que mesmo? O que é?
Isso, escola bilíngue, né? Isso mesmo, só para ver se vocês estavam bem atentos ao que eu estava falando aqui. Ok? Agradeço aí. Então, a gente pensando ainda nessa questão da escola bilíngue, sabe? Ainda se falta valorizar a cultura surda dentro da escola bilíngue também. Ainda realmente falta-se valorizar esse sujeito surdo nesse espaço também. E aí o problema é justamente esse, em que a maioria, a grande maioria dos profissionais são professores ouvintes que trabalham nessa área da escola bilíngue. E aí eles podem trabalhar, claro que podem, eles estão ali, eles são formados para isso, né? Mas faz-se necessário o quê? Faz-se necessário que seja aberto esse espaço para o sujeito surdo também, com formação, ocupe esses espaços. Sabe? É necessário, com certeza precisa acontecer isso, sabe? Porque eu realmente fico bem angustiado quando eu percebo essa situação que a grande porcentagem, a grande maioria dos profissionais são ouvintes e muitos surdos se acomodam, não vão em busca de formação, sabe? Não se interessam em ocupar esses espaços, sabe? Eu quero muito que eles consigam ter acesso a isso e que essa realidade mude, sabe? Mas ainda não parece que não existe isso, né? Mas a gente precisa realmente pensar dessa forma, né? Esse embate dessa realidade, né? Ainda realmente um modelo positivo como o profissional surdo, né? Criar esse modelo positivo como profissional surdo ocupando esse espaço também, né? Os ouvintes, não tem problema que os ouvintes profissionais ocupam esses espaços. Mas a gente pensa, por exemplo, que existe a cota, por exemplo, para que essas escolas bilíngues aceitem profissionais ouvintes. É invertida a situação, é realmente invertido. É invertido uma situação como essa. É interessante a gente pensar dessa forma também, né? Ter essa reflexão. Então, assim, eu desejo muito isso. Em 1990, né? A gente vocês lembram do que aconteceu, né? Foi feita a educação para todos, né? Mas a gente se esquece do mais importante, do sujeito surdo nessa história também, né? Depois disso, em 1994, que conseguiu-se abrir uma discussão e então se colocou a questão do decreto de Salamanca, né, que houve a discussão envolvendo o surdo e a sua ocupação nesses espaços, o respeito, mas também demorou para que isso acontecesse, né? A gente precisa entender essa questão cultural, essa questão da cultura surda dentro e respeitar, sabe? Cada um respeitar a cultura do outro, né? Respeitar esses espaços que esses sujeitos surdos ocupam. E aí aqui na figura a gente pensa numa universidade, né? As questões das universidades. Precisa-se ter a entrada de surdos, né? Para que ocupem também, façam cursos e se aperfeiçoem em diversas áreas, né? Formações técnicas, formações profissionais, né? E as universidades, elas, inclusivas, né? Colocam ali à disposição um intérprete de Libras, né? É importante que isso aconteça, porque assim, fazer isso abre um espaço para que o surdo ele também ocupe, para que o surdo ele tenha essa oportunidade, ele consiga se desenvolver criticamente, ele consiga pensar na questão do histórico, do contexto histórico da comunidade, do surdo, do sujeito surdo, que há muito tempo atrás, eles não tinham direitos, não tinham essas oportunidades e agora tem, né? Mas realmente, infelizmente, ainda existe aquelas barreiras, aquelas muralhas, isso é um problema, sabe? Porque assim, por exemplo, os professores surdos, eles são colocados para ocupar a vaga de professor de Libras, né? Mas, por exemplo, se o professor surdo ele quer ocupar a área de uma outra disciplina, ele quer dar aula de história, por exemplo, ele quer dar aí fica complicado, né? Porque se enxerga o professor surdo apenas como professor da disciplina de Libras, né? E aí pensa, mas vai colocar o professor ali em outra área, mas como é que vai colocar intérprete para esse professor? Pode mudar. Pode mudar. Olá, tudo bem? Bem? Ruim, horrível na verdade. Eu estou bastante incomodado, estou de saco cheio na verdade. E eu vou dizer por quê.
Bom, vou começar me apresentando. Esse é meu nome em Língua de Sinais, eu sou Elias. Eu sou aluno do curso de Letras. De qual instituição? Instituto Federal. É o Instituto Federal de São Paulo. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou realmente cansado e bastante incomodado de tanto reclamar. Eu já reclamei, já me pronunciei várias vezes sobre um determinado assunto que eu vou compartilhar com vocês e até agora eu estou esperando alguma resposta que não veio. E eu estou cansado. Eu quero uma resposta mesmo, eu preciso de uma resposta. O que acontece? A intérprete da instituição, ele está afastado, ele tem direito de afastamento, mas eu também tenho direito à minha dignidade. E eu estou passando por uma situação muito complicada, porque eu sou aluno da instituição e eu preciso ficar observando o professor, dando aula em língua portuguesa, sou professora, mas eu acabo não conseguindo acompanhar a aula. Quando eu vejo já foi, eu acabo perdendo muita informação porque não tem intérprete em sala de aula. Parece que nós estamos vivendo mais uma vez aqueles eventos do passado. Estamos revivendo essa história de exclusão e de não acessibilidade. Eu não vou aceitar isso. Na minha trajetória foi muito difícil lá atrás e eu não quero reviver isso de novo. É a minha história de vida. Lá atrás foi muito difícil o processo de aprendizagem. E agora eu vou ter que de novo passar por isso? Não, nós temos a língua de sinais. Eu tenho a língua de sinais, tenho a cultura, tenho a língua de sinais, que é possível por meio dela aprender, ter acesso a todas as informações. É o meu direito. Eu já pedi, não obtive resposta. Pedi várias vezes. Eu já me pronunciei sobre esse assunto. Eu já entrei em contato com a instituição, eu já acionei a quem era a pessoa responsável por prover isso. E até agora eu não fui atendido no meu direito. Parece que estou vivendo um processo de invisibilização mais uma vez. Somos muitos surdos no Brasil. Somos muitos. E muitas pessoas passam por situações semelhantes. De não ter intérprete. Falta intérprete. O surdo muitas vezes ele pede, ele se pronuncia porque ele precisa da acessibilidade para acompanhar o conteúdo. E aí os órgãos competentes, eu entro em contato com os órgãos competentes, enfim, e não tenho a resposta em minha dignidade humana. Eu entrei em contato com vários órgãos, fiz um documento, enviei ao Ministério Público, mas ainda não obtive resposta. E eu continuo sendo ignorado e invisibilizado. Eu já pedi, então eu estou pedindo, inclusive eu pedi o apoio de várias pessoas. Eu mesmo redigi um documento pedindo para que as pessoas assinassem em apoio à minha situação. Veja, o documento é esse aqui que eu tenho nas minhas mãos. Veja as assinaturas, veja quantas pessoas. São muitas pessoas que assinaram aqui, surdos e ouvintes, apoiando a minha causa. Eu preciso de acessibilidade. Eu preciso que as pessoas competentes e que têm a responsabilidade de prover esse recurso, que olhem para mim. Eu sou um cidadão surdo, eu tenho direito. Eu sou um cidadão surdo. Então, eu tenho enfrentado muitas barreiras. Até quando vai ser assim? Eu quero respostas. Eu preciso de respostas. Eu quero intérprete. Eu preciso de intérprete. Eu não preciso que tenham pena de mim. Não é isso. Não é disso que se trata. Eu estou lutando, requerendo o meu direito. E nós surdos temos força. Somos muitos surdos no Brasil. Somos surdos universitários e nós temos o nosso direito. E lá no Instituto Federal, uma instituição pública de ensino, eu estou esperando até hoje respostas. Já faz tempo. Já faz bastante tempo que eu estou esperando. E eu não quero reviver as mesmas situações que já vivi no passado. Eu quero uma resposta. Eu estou cansado.
Isso não significa que eu vou abandonar. Cansado significa que as instituições não podem nos ignorar. Estou cansado de ver as instituições nos ignorando os nossos direitos. E eu quero que essa situação mude. Eu quero uma resposta mesmo. Eu não quero ficar esperando. Eu já esperei demais. Eu quero uma resposta e quero rápido. E aí eu pergunto a vocês, o que significa esta palavra? O que significa empatia? É bom que vocês reflitam. O significado de empatia. Precisa, sim, entender o que significa empatia, saber que estou esperando por um intérprete, que a informação precisa chegar e precisa chegar em língua de sinais mesmo. Vocês conseguem perceber aqui? Obrigado, viu? Vocês conseguem ver aqui? O vídeo que eu apresentei, né? Então, assim, ali naquele vídeo, né? Eu tenho diversas formações, né? Em diversas áreas, né? Como já foi falado aqui do meu currículo, eu sou doutor, além disso, na área de letras, né? Formação em letras, né? Com complementações, né? As minhas pesquisas, mas a realidade do que está acontecendo agora, que eu estava ali no curso de letras, na universidade, o professor, ele entrou para dar aula e não havia intérprete na ocasião, não havia intérprete, porque a intérprete pediu afastamento, no caso pela questão dela, afastamento para maternidade, né? E eu precisei aguardar o direito dela, mas assim, eu fiquei aguardando e estou aguardando até hoje. Já faz muito tempo que isso acontece, essa luta, esse problema. Eu já fui atrás disso, eu já me propus a pagar do meu próprio dinheiro, do meu próprio bolso, num órgão público, para que eu pudesse ter intérprete. E de quem é a responsabilidade nessa situação? Não é da instituição? Olha só o que diz na Constituição Federal, artigo 16. Está bem claro, a questão da igualdade, o acesso. Eu não estou tendo acesso. Eu ficar ali parado, assistindo o professor falando, e o professor falando de costas, eu sequer consigo fazer a leitura labial. Como é que eu vou ter acesso àquela informação? Eu não consigo. Eu tenho os meus direitos como cidadão surdo. Eu tenho as minhas questões, os meus direitos de cidadania. Então, é necessário que se pense nessas ideias para que possa se respeitar o acesso do surdo a esses espaços também. A língua de sinais é a minha língua e eu quero poder, por exemplo, participar de debates, de reflexões, mas não consigo participar. Isso me deixa muito triste. Estou aguardando a resposta do Ministério Público, já enviei e-mail para os órgãos responsáveis, mas nada. Já fiz outros tipos de apelo, mas nada. Então vocês percebem a minha situação? Vocês percebem o meu problema, como ele persiste? Ah, tá ok, que legal, 17 anos da língua de sinais, parabéns, tá, mas e como é que fica? O problema continua. Pensa bem. Parece que a gente está vivenciando a mesma situação difícil de há muito tempo atrás, da escola inclusiva, onde o surdo ele era colocado em língua de ele era colocado dentro de sala de aula e não conseguia acompanhar pela falta de intérprete nessas ocasiões, e aí não se era respeitado, né? E agora o surdo, ele entra numa universidade e passa pela mesma situação, vivencia a mesma realidade. Pensa bem. Questão da garantia, cadê a garantia da acessibilidade, da adaptação, das adaptações? Próximo slide. Próximo. Eu vou fazer a leitura. Então, é possível identificar a relação entre o discurso e a ação propriamente dita. Só um minuto. Ele está pedindo que alguém interprete, por favor, para os outros surdos.
E aí, continuando a leitura. É possível identificar a relação entre o discurso e a ação propriamente dita. A priori, os trechos de leis parecem reafirmar o compromisso com a educação para todos, mas na prática percebe-se que ainda há muita coisa a ser feita, como, por exemplo, melhorar a infraestrutura das escolas, proporcionar suporte pedagógico aos profissionais envolvidos com a própria realidade educacional dos surdos, elaborar currículo específico, etc. E é aqui que o caminho se alonga para a luta transformadora em busca de resultados concretos. Reforça, assim, a ideia necessária de que a educação do surdo seja parte integrante do sistema de ensino. No entanto, os interesses subentendidos nas entrelinhas do discurso governamental, de forma direta ou indireta, mostra que o Estado, por assim dizer, já tomou partido e já escolheu a parte que atenda a seus interesses. Precisamente, não é a base necessitada quem será atendida, mas o topo da pirâmide, porque o interesse neoliberal será o determinador das nuances e das diretrizes a serem estabelecidas. Obrigado. Vocês perceberam, notaram só? Essa citação aqui, ela é muito importante porque a gente sabe que no Brasil acontece o seguinte, os investimentos na área educacional, né, dos órgãos públicos, direcionados aos órgãos públicos, né, precisam melhorar, né, nesse sentido. A gente não pode esquecer, por exemplo, né, vamos jogar vamos jogar os alunos ali de qualquer forma e aí deixar virar tudo uma bagunça. Não é bem assim que funciona, né? A gente precisa entender essa questão cultural, linguística, né? Essa visão humana do sujeito surdo. Próximo slide. Aí a gente entra aí na questão do direito ao trabalho, né? A gente pensa que no trabalho as empresas vão lá e colocam o surdo dentro da empresa, dentro da indústria, e aí os surdos sentam para fazer uma entrevista, um processo de seleção, de recrutamento, e aí naquele momento da entrevista o entrevistador não sabe língua de sinais, né? E aí o principal meio de comunicação do surdo que está ali realizando a entrevista seria a língua de sinais, né? Como é que o surdo ele vai ser colocado dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro desses locais, sem que o próprio entrevistador ele saiba a língua de sinais, sem que a empresa esteja preparada? E aí o entrevistador ele pega um papel e aí e vai soletrando A, B, C, D, fazendo a digitalização, né? Por meio do alfabeto, achando que isso ali é comunicação. Aí pensa, tudo bem, ele passou, o surdo passou. Mas na verdade é só para cumprimento de cota. E esse cumprimento de cota significa o sucesso, significa o desenvolvimento? Não é bem assim, né? Porque o surdo ele precisa desenvolver, ele precisa procurar se capacitar, ele precisa dessa visibilidade, mas simplesmente colocar o surdo ali nesses espaços para cumprimento de cota não é bem assim, não é dar espaço, não é ajudar no desenvolvimento. E aí a maioria dos surdos que estão nessa situação realmente ficam muito angustiados, sabe? Sentem esse peso, parece que carregam esse peso de vivenciar essa situação. Às vezes chegam no local de trabalho e não conseguem se comunicar. Eles vão de casa ao trabalho, do trabalho para casa e a rotina deles se resume nisso. Eles não conseguem interagir com os colegas de trabalho, não conseguem interagir dentro da empresa, não conseguem se comunicar com os outros funcionários e aí acaba se tornando um peso. É necessário que a empresa estimule os funcionários, é necessário que a empresa provoque esse estímulo aos próprios funcionários surdos também, né? Para que procurem por formação o surdo e os outros funcionários, né? E aí pensa, coitadinho, que dó desse surdo, desse sujeito surdo, que pena. Mas não é isso que o surdo quer, não é essa a situação. O surdo não quer isso, o surdo quer ser visto como um ser humano, ele quer seu espaço. Sabe? Ele quer ser visto como uma pessoa, um cidadão,
que tem os seus direitos respeitados, né? Que consegue as oportunidades de trabalho e que é valorizado, certo? Aí eu pergunto aqui para vocês, né? Quem de vocês, por exemplo, já foi numa loja, talvez comprar uma roupa, e aí o atendente daquela loja era uma pessoa... Se alguém aqui presente já vivenciou isso, levanta a mão, por favor. E aí aquela pessoa, ela era surda? Surda. Quem aqui já foi atendido por um vendedor surdo? Quem aqui já foi, por favor? Ninguém, né? Ninguém. A gente tem um aqui. Um só. Lá em Tatuapé. Entendi. Legal. Bom, então, temos aqui um que já teve essa oportunidade. Mas pensem bem, a população brasileira é enorme. São muitos surdos espalhados pelo Brasil. São muitos surdos. Os surdos, eles cresceram em questão de número muito grande, mas assim a gente vê aqui, infelizmente, a gente saber de que apenas um teve essa oportunidade de ser atendido por um vendedor surdo é realmente triste. Próximo slide. E aí a gente tem aqui novamente mais um trecho da Constituição Federal, onde ela explica esses aspectos da oportunidade, né, da questão de ocupar esses espaços, né, tá ali na lei, né, a questão de criar programas que visem, por exemplo, atender o deficiente, né. O problema está nessa questão só da pessoa com deficiência, né. A gente tem que pensar na questão do surdo, né? Principalmente nesse sujeito surdo, né? Existiam os mitos de que todos eram iguais, não é bem assim, né? A gente precisa desvencilhar esse termo da mente e pensar no sujeito surdo, né? A parte da pessoa com deficiência. Próximo slide. Quer ser independente, trabalhar, se sustentar, ter a própria casa, colocar comida na panela. Só que primeiro é preciso ter um emprego, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes o mercado fecha as portas e é preciso se qualificar para ter mais chance. Se já é complicado para os ouvintes, imagine para os surdos. É difícil, mas não é impossível. Prova disso é a força de vontade de Claudinaldo. Ele é empacotador de um hipermercado em Campina Grande. O trabalho é bem movimentado. Aqui, ele enche o carrinho de compras e a vida de produtividade. Quem não consegue se comunicar com ele através de gestos, é só usar o papelzinho. O papel, muitas vezes a gente consegue fazer algum sinal para ele e ele identifica e faz. O trabalho vai fluindo. Vai fluindo, com certeza. Em 1 ano e 6 meses de trabalho, Claudinaldo ensinou noções de Libras para os outros funcionários e o serviço passou a fluir ainda mais. E é sempre bom, porque às vezes também tem algum cliente que quer se comunicar ou pedir alguma coisa a ele, aí a gente passa isso para o cliente e a gente se comunica com ele. Com o tempo vai quebrando essa barreira. Os clientes aprovam. Não é porque tem essa deficiência, deixa de ser importante. Então tem que estar realmente inserido no mercado de trabalho, juntamente com todos. E assim ele vai mostrando que a surdez não impede ninguém de trabalhar. Olha, a Jaqueline não é fluente em Libras, mas aqui ela dá para se passar por intérprete para ajudar a gente da reportagem. Quer dizer que as pessoas já que é muito boa, ele gosta da convivência. Com o tempo ele começou a ter a comunicação e gostou melhor. Para Manuela foi uma loja num shopping que abriu caminho para o mercado de trabalho. A comunicação é feita através da Libras e da leitura labial. Com o passar do tempo, outros funcionários também acabaram aprendendo a língua de sinais. Há 6 anos, no mesmo emprego, o segredo dela é estar sempre disposta a aprender. Eu sempre trabalhei em outros departamentos, já trabalhei em departamento de calçados, masculino, feminino. Gosto muito. Às vezes é difícil, mas aprender é melhor.
Trabalhar com a Manuela é muito bom, é igual a todos os outros colaboradores. Na verdade, nós não sentimos nenhuma deficiência específica. Nós até aprendemos a conversar com ela do modo dela e ela também a nos compreender. Tá bom? Porque assim, ele é bem longo, né? Então assim, a ideia foi colocar só esse trecho aqui para que vocês vejam a questão na esfera do trabalho, né? Como é que no supermercado, né? A gente vê que foram colocados, né? E aí os surdos, eles tinham que colocar, os surdos tinha, né, uma faixa lá que contratava-se surdos, oralizados, né? E aí os surdos viam aquela situação, né, e pensavam, mas como assim, né? Eu preciso ser surdo oralizado, mas e a minha língua, né? E a minha língua de sinais, né? Era a exclusão, porque assim, o surdo, o supermercado, ele agia dessa forma porque achava mais confortável, era mais confortável para o supermercado colocar surdos oralizados, que ele conseguia não fazer o uso da língua de sinais, não era exigência para que a comunicação fluísse. Mas assim, é realmente bem triste, né? Faltam-se essas a gente tem uma aqui que trabalha no supermercado, uma colega surda, muito bom, isso é muito legal, né? E assim, todos os tipos de trabalho, surdos, supermercado, shopping, escolas, e assim, em todos esses locais, é necessário que esses surdos com formações ocupem e que sejam valorizados, entendeu? Seja valorizado e não somente o sujeito surdo oralizado, mas também o sujeito surdo que faz o uso apenas da língua de sinais, é um direito humano, né? Só faz parte está dentro da Constituição, é o direito de todos, para todos. Próximo slide. Então, agora vamos falar do direito à saúde. Ah, mas como é que é isso? Chego lá, abre a porta, o médico está sentado, ele fala, me chama meu nome, eu estou sentado lá, sou surdo, fico lá esperando. Como vai ser isso? Estou esperando. E o médico sai, vai até a porta e fala: Elias, eu estou olhando, estou vendo o médico lá chamando. Ué, peraí. Ele chamou meu nome. Ele falou meu nome. Ué, como assim? Como que é isso? Vou no hospital não tem adaptação para me atender. Não tem uma placa, não tem intérprete, não tem acessibilidade. Eu vou na farmácia, como que é isso? Não tem. Dentro das empresas falta o profissional, mas aí traz lá o intérprete, ok. Nossa, é melhor ir com o intérprete lá no médico, né? E aí o médico, mas às vezes você percebe o quê? O médico está conversando, o intérprete vai explicar, o intérprete explica claramente em língua de sinais, mas não seria melhor que fosse o próprio médico fazendo isso? O atendimento, eu chego no local, como que vai ser essa comunicação no atendimento de saúde? A maioria, a porcentagem não tem intérprete. Mais de 26% é igual a intérprete e não tem falta. E aí eu fico imaginando, médico vê o surdo, e aí o surdo entende tudo errado, o médico entende errado, passa o remédio, é melhor, vai lá, receita o remédio para ele, vai, compra o remédio, mostra a receita lá na farmácia, e daí se ele me receitou o remédio errado? Se ele me receitou o remédio errado, como que vai ser isso? Eu compro o remédio e, nossa, tô com febre, tô passando mal, né, tô com problemas digestivos, chego lá, o médico me receita um medicamento errado, volto para o hospital, não melhorei nada. E aí, como que é isso? A vida do surdo tem perigo, né? A vida do surdo, é perigoso isso. É sério isso.
isso, ok? Ó, vocês viram só? E isso é verdade, isso é verdade, acontece com a maioria dos surdos, situações como essas, né? Mas aí eu te pergunto, né? Essa dependência do intérprete, do surdo com o intérprete, a gente sabe que a colocação do intérprete de Libras é realmente importante, a gente valoriza esse profissional, mas essa dependência também não é nada legal, e a gente, é bem preocupante essa situação, sabe? A gente precisa com que as pessoas aprendam a se comunicarem, elas próprias com os surdos, né, esses profissionais dessas áreas, para que o surdo ele não precise ser dependente do profissional intérprete de Libras. É realmente uma situação lamentável. Deve acabar com isso, não sabe? O profissional pensar, só um minuto, eu vou ali procurar em outro lugar o profissional, e aí espera só um pouquinho, eu vou chamar um intérprete, e aí o surdo fica ali aguardando aquela situação, e uma demora, e aí parece que realmente vai sendo esquecido, é bem complicado, né? E daí o direito ao esporte também é necessário um investimento maior para que também o surdo ele possa participar dessas competições, para que os surdos eles consigam competir com outros surdos, em outros países, né? É uma questão, é uma luta histórica, sabe? Já existiram muitos acessos assim dos surdos, mas parece que realmente se esqueceu da cultura surda, desse sujeito surdo nesses espaços também, né? É necessário que se entenda que a cultura surda também se desenvolva nesses espaços, no esporte, né? Agora é o momento, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Por ocasião das Olimpíadas, a gente vê ali, por exemplo, na televisão, né? Vocês veem vários esportes praticados, né? Os países competindo um contra o outro, mas a gente não vê o sujeito surdo participando dessas competições, ou se por acaso tiver, são bem poucos. Por exemplo, a gente não tem, olha ali, o Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, seria isso? A gente vê que realmente ainda faltam esses surdos ocuparem esses espaços, né? Próximo slide. O próximo slide. Aí a gente tem a questão do direito à família, né? A gente tem todos esses questionamentos aqui, né? Que ainda realmente é uma outra dificuldade. Muitos pais, muitas mães, as questões familiares ainda seguem aquele modelo tradicional do coitadinho, mas ainda falta-se, ainda dão carinho, mas ainda falta-se, por exemplo, o respeito, né? Falta-se, por exemplo, valorizar a língua daquele indivíduo, do seu filho, né? A língua de sinais, para aprender a se comunicar, né? E aí, por exemplo, tem a questão da família ouvinte que consegue se comunicar, né? E o surdo, a questão ele se comunicando por meio de gestos, por meio de sinalização, a língua de sinais, ele também vai conseguir se desenvolver. Agora pensem bem, se a família toda for surda, né? Agora pensem se por acaso os pais ouvintes tiverem um filho que é surdo, né? Normalmente eles esperam que o seu filho nasça ouvinte, né? E daí eles ficam nessa situação, aflitos, e aí pensam em todos esses conflitos, assim, a criança ela vai crescendo, tem todas essas dificuldades de comunicação, né? Mas antes que tudo isso aconteça, a família, ela precisa ter contato com associações, com instituições, ela precisa aprender a língua de sinais, para que ela consiga se comunicar com essa criança e possa dar a ela a oportunidade de se desenvolver também. A família, ela, se tiver um filho como uma família, os pais surdos, né, tiver um filho surdo, é tranquilo, a aquisição de linguagem vai ser totalmente natural, a aquisição de mundo vai ser natural, né? Mas agora pensem bem nessa questão, né? Ou ao contrário, né? Os pais como surdos, o filho ouvinte
Pra gente pensar, né? Próximo slide. Esse aqui pode parar, esse vídeo aqui. Então a gente vê ali uma família, né, de surdos, que é bem interessante o que está acontecendo, né? Que assim, a mãe, ela estava ali com a situação com a filha toda pintada, né, de colorido, e aí ela pegou aquela situação, né, com a criança, e aí a filha ela foi sentindo, pegou as cores, foi sentindo ali o que estava e percebeu, né, foi aprendendo que aquela cor era vermelha, aquela outra era preta. Ela aproveitou aquela oportunidade para ir se comunicando, para dar aquele contato já, né, com a sua filha, né? Então a gente vê como que é, né? Não é só mostrar fotos e ensinar os sinais, é a questão do contato também. Isso também foi a estratégia que ela usou, né? Agora a gente vai ver a situação de outra família no outro vídeo. Tudo bem, pode parar esse vídeo aqui já. Nessa família aqui, o que acontece? A mãe ela é surda e a filha é ouvinte. E aí elas estão interagindo ali, estão conversando, você está vendo? A mãe está ensinando, né? Tá tendo esse contato. A filha ela vai ter esse contato, ela vai aprender, né? Ela vai construindo essa questão, essa relação com
o surdo dentro de casa. Próximo slide. Não, volta um pouquinho, por favor. Não, tudo bem. O que acontece? No Brasil, a gente ainda sabe que é necessária a criação nessas questões sérias, né, familiares. Por exemplo, os ouvintes aprenderem, essa exigência maior para que os ouvintes, os pais ouvintes aprendam a língua de sinais para se comunicar com o filho. Antigamente existia toda a questão de que a família pensava de que o filho era obrigado a oralizar, e desde cedo os pais estimulavam os filhos surdos a isso. Mas hoje em dia a situação mudou. As famílias, elas precisam aprender a língua de sinais, elas precisam valorizar a língua de sinais. Porque assim, a criança ela vai crescer e ela consegue seguir caminhos diferentes, por exemplo, escolher o seu próprio caminho, sabe? Escolher o que ela quer fazer da vida, né? Ter as suas oportunidades. E aí a gente volta para a questão do direito à língua de sinais, né? Do valor à língua de sinais. A gente está aqui, realmente uma ocasião alegre, a gente está aqui comemorando os 17 anos desse reconhecimento, né, de todo esse histórico, mas a gente, como vimos aqui, ainda falta o surdo ganhar, ainda falta essa visibilidade, o surdo deixar de ser excluído, deixar de ser destacado, ainda realmente é uma situação precária, né? Ainda falta muito. A gente vê ali, ó, a questão que não é fácil, né? A gente sabe que o governo, ele simplesmente criar a lei e divulgar não é bem isso, né? Mas é necessário o quê? É uma conquista que não é bem rápida, né? Próximo slide. Então, a gente tem aqui o direito à comunicação, né? A acessibilidade. E a gente entra aqui também no detalhe do cuidado, da atenção que a gente tem que ter, porque a acessibilidade, por exemplo, adaptar fachadas, letreiros com luzes piscantes, com luzes, e aí, por exemplo, pensar que simplesmente o fato de colocar o intérprete não é fornecer acessibilidade ao sujeito surdo. O intérprete, ele está ali para dar acesso à língua. Apenas, é diferente. A acessibilidade e o acesso à língua são questões diferentes, né? Colocar o intérprete não é fornecer acessibilidade para o surdo. É bom que isso fique bem claro. Próximo slide. Por exemplo, né, a gente vê aqui a situação do telefone. Como é que o surdo ele vai se comunicar no telefone, né? A gente tem ali um aparelho que consegue se comunicar com língua de sinais. Um relógio que ele alerta, né? Através de vibração, por exemplo, se o surdo está dormindo, ele consegue ouvir o despertador, mas o relógio ele vibra, né? Ou até mesmo a campainha, né? Questão de luzes, o surdo ele consegue perceber que tem alguém tocando a campainha. Próximo, por favor. E aí, o direito às diversas associações, com foco em adaptações, com foco nos professores surdos, com foco na educação. A gente tem aqui, ó, todas essas listadas aqui, por exemplo. Essas associações, elas estão ali para dar esse apoio, para mostrar o valor do povo surdo, do sujeito surdo. Próximo slide. Então, a gente... a leitura... Vou estar fazendo a leitura. É somente através do discurso e da ação que os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homens. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, nós surdos
Não podemos ficar parados, esperando, independente, esperando com que a pessoa venha e nos ajude e então nos erga. Nós surdos, nós precisamos ir atrás também, lutar e assim, erguer as mangas e brigar e lutar pelos direitos, mostrar e buscar o desenvolvimento, ainda mostrar o que falta, mostrar a visibilidade de nós como sujeito surdo, nosso direito, né? A criação dos nossos direitos, mostrar, é importante que nós também lutemos por isso. O contexto histórico, a gente não pode apagar tudo que já aconteceu. Por quê? É a nossa vivência, é a nossa cultura, é a nossa história. As questões familiares, né? As barreiras que foram enfrentadas até aqui, né? Os meus amigos surdos, os amigos de surdos, a gente, por exemplo, não pode largar, não pode deixar isso de lado. A gente tem que continuar indo atrás, a gente tem que continuar lutando, ok? Próximo slide. Aí a leitura vai ser feita novamente. Não foi um processo de transição da noite para o dia, e muito menos um processo radical de ruptura, mas um processo histórico lento e gradual, ainda em curso, no qual detectaram problemas, identificaram contradições e resistências e desenvolveram ações a fim de conscientizar os surdos e os ouvintes. Os surdos, enquanto sujeitos, atores, a confrontar seus valores culturais, tanto os já afirmados quanto os reivindicados. É importante observar aqui comportamentos inerentes do ser político surdo, com liberdade para produzir ações reivindicatórias que alcancem o equilíbrio sem distorcer ou falsificar suas referências culturais, por uma evolução educacional coerente, emergida das transformações que a luta engendrou. Então, eu agradeço a atenção de todos aqui, ok? E a presença de todos, ok? Muito obrigado mesmo.